Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Eu vou trazer uma palavra aqui hoje que vai nos fazer refletir sobre obediência, sobre submissão, sobre ouvir a voz de Deus e obedecê-la, independente daquilo que Ele estiver nos pedindo, estiver nos mandando fazer. Amém? Ó, eu vou ler aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glórias a Deus, Deus é fiel. Bom, essa passagem, né, esse versículo, está se referindo ali ao momento que Naamã mergulha no Jordão, né, seguindo as instruções, seguindo as orientações que o homem de Deus passou a ele para que ele fosse então curado da lepra. Só que nesse momento, antes dele fazer isso, acontece o quê? Por um momento ele resiste. Ele resiste aquilo, né, no coração dele, ele começa a achar motivos para não fazer. Primeiro, por quê? Porque ele chega lá, né, seguindo a indicação da menina que fala do homem de Deus para ele, e ele chega lá e ele acha o quê? Que Eliseu vai lá e vai impor as mãos sobre ele, vai orar, ele vai sair de lá curado, ou que poderia fazer de qualquer outra forma, e não. Ele faz o quê? Ele diz, né, pro seu auxiliar ali ir lá e falar para ele mergulhar no Jordão 7 vezes. Ou seja, ali ele recebe uma ordenança, uma orientação totalmente diferente daquilo que ele imaginava. Algo que aos olhos dele parecia absurdo. Por quê? Porque existiam vários rios, né, melhores, rios limpos, ou poderia achar absurdo por qualquer outro motivo, pelo fato de ter que mergulhar 7 vezes, pelo fato da cura não ter acontecido do jeito que ele esperava. Só que mesmo assim, ele vai e se submete àquilo e decide obedecer. Ou seja, ele tinha a opção de escolher, né, de obedecer e não dar ouvidos para aquilo e seguir embora, continuar com aquela doença. Mas não, ele resolve obedecer. Então, quando ele vai lá e se submete e obedece aquilo que tinha sido dito a ele, aquilo que Deus falou, o milagre acontece na vida dele. E olha só, diz ali, né, que a carne dele se tornou como a carne de um menino. Ou seja, a pele dele ficou melhor ainda do que era antes, porque ele já tinha sei lá quantos anos, né, mas já era um homem adulto, talvez já na meia-idade, digamos assim, e a pele da pessoa já não é mais a mesma, né, vai envelhecendo, claro. Então, ele diz que a carne dele se tornou como a de um menino, ou seja, ficou ainda melhor do que era. Então, quando Deus ele nos pede algo, nos manda fazer algo, é porque aquilo que ele vai fazer vai ser maravilhoso, né, vai ser grandioso. Só que olha só, o milagre que ele desfruta não estava no rio, não estava na água, não estava no ato dele mergulhar 7 vezes. O milagre acontece porque ele fez o que Deus mandou, ou seja, o milagre estava no ato de obedecer à voz de Deus, de se submeter a ela, independente independente de tudo, né? Independente do que ele pensava, do que ele achava, independente do que ele esperava, independente do que as pessoas ao redor iam pensar, iam falar, iam julgar. Ou seja, ele desfruta ali do milagre, da cura dele, porque ele decide obedecer a Deus. E para fazer o que Deus nos manda, a gente tem que se submeter a Ele de todo o nosso coração. Né? Se submeter a ele com sinceridade, e às vezes isso vai expor a gente de algumas formas. Expor como assim? O que eu quero dizer? Vai expor às vezes a gente à humilhação, como essa situação dele foi um ato de humilhação ali diante de todos, porque ele era o capitão do exército sírio e estava ali
né, mergulhando 7 vezes naquela água suja, e talvez muitos ali também não criam na cura dele, ou muitos estavam pensando, esse homem é louco, acreditar no que aquele profeta disse, isso daí é bobeira. Ou seja, estava expondo ele a uma situação de humilhação, de constrangimento, de julgamento, né? Mas é nesse momento que o Senhor ele vem e nos prova não só a nossa fé, né? A nossa submissão, mas o nosso amor a Ele. E a própria palavra do Senhor diz que aqueles que amam a Deus o obedecem, né? Se submetem à vontade dele. E eu estou trazendo essa palavra aqui por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas se recusam a fazer o que Deus quer, porque aos olhos delas pode não parecer bom. Você acha que foi gostoso mergulhar naquele rio 7 vezes, ainda mais que fala que era uma água impura, né? Então, muitas vezes Deus fala algo para alguém, Deus manda alguém fazer algo, e a pessoa não quer fazer, resiste, questiona Deus, chega até a brigar com Deus, porque aos olhos dela aquilo não vai ser bom, não vai ser legal, porque aos olhos dela aquilo vai trazer vergonha, vai trazer humilhação, vai trazer julgamento, ou a pessoa já está desacreditada. Muitas vezes Deus vem e dá uma orientação assim, você fala, a pessoa está precisando, digamos, de uma porta aberta. Você chega para ela e fala, Deus me mostrou para você fazer tal coisa. Mas isso daí não vai dar certo, já tem muita pessoa aqui na cidade fazendo isso, eu acho que isso daí não vai dar, e a pessoa pega e não faz. Ou seja, e ali naquele momento tinha a oportunidade de seguir aquela orientação, de ouvir a voz de Deus e praticar, e Deus destravar toda uma prosperidade na vida da pessoa, né? Trazer uma mudança de vida para a pessoa, mas a pessoa, por causa dos empecilhos, por causa da resistência dela, não desfruta daquilo que Deus falou e depois fica se perguntando o porquê. E olha só, um ponto bem assim, principal de tudo. Na Bíblia não estava escrito que a cura para a lepra era mergulhar 7 vezes no Jordão. O segredo para a cura... perdão, deu para desfiar. Amém, como eu estava falando, não estava escrito na Bíblia, né, que a cura para a lepra é mergulhar no Jordão 7 vezes, não. O segredo dessa cura veio através de uma revelação que Deus deu para o profeta, né, que Deus deu para o homem de Deus. Ou seja, foi uma revelação ali, vinda do Senhor, mas que não estava escrito, e que nunca ninguém tinha visto, que nunca ninguém tinha feito, né, era algo totalmente novo. Ou seja, tem coisas que Deus vai nos mandar fazer e não vai estar escrito, e nunca ninguém vai ter feito, e nunca ninguém vai ter visto. Mas se Ele está mandando, Ele sabe o porquê. Se Ele está mandando, é porque Ele está garantindo que depois daquilo vai acontecer algo, né? Ele não está mandando você fazer em vão. Deus ele não vai ficar brincando com ninguém. Ou seja, tem coisa que Deus vai te mandar fazer que é absurda, tem coisa que Deus vai te mandar fazer que você não quer fazer, vai, mas mesmo assim você vai, né, se você se dispor, se você render o teu coração e fizer aquilo, depois você vai desfrutar de coisas maravilhosas que Ele tem para tua vida. Naamã não queria mergulhar naquela água, mas ele vai e mergulha, e ali então ele, nossa, com certeza desfrutou de uma vida maravilhosa depois daquilo. Ou seja, se ele não tivesse obedecido, certamente ele ia seguir com aquela enfermidade pro resto da vida dele. Por quê? Porque em algumas situações, quando a gente despreza a voz de Deus, nós não vamos ter uma segunda chance de que aquilo venha acontecer novamente. Tem coisas que Deus vai nos dar a oportunidade uma só vez. Basta a gente abraçar aquela oportunidade e fazer aquilo que Ele deseja. Então, tem coisas que não acontecem na nossa vida, tem coisas que a gente ainda não viveu, porque a gente não teve a disposição de fazer aquilo que Deus mandou. Entende? Às vezes Deus te mandou fazer algo, às vezes Deus usou alguém para falar com você e falou, Deus está pedindo para você fazer tal coisa, Deus me mostra você de tal jeito, Deus me mostra você fazendo isso e aquilo, e na hora você pensa, não vou fazer, eu não quero fazer tal coisa. E às vezes você deixou de receber algo por causa disso. Olha só, aqui em Lucas capítulo 6, versículo 46 diz assim,
Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Ou seja, né, aqui o Senhor está nos advertindo. Por que a gente, né, se achega a Ele, mas não faz aquilo que Ele manda, aquilo que nós sabemos que Ele espera, aquilo que Ele deseja de nós? Não só os mandamentos que já estão escritos, né, na palavra do Senhor, mas aquilo que também Ele nos revela. Ó, 1 João, capítulo 5, versículo 3 diz assim: porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, nada daquilo que Deus nos pede vai ser pesado, vai ser difícil. Talvez os nossos olhos sejam, mas aos olhos de Deus não. E Ele sabe que tudo aquilo que Ele nos pede, nós somos capazes de realizar. Só basta a gente se esforçar. Ó, eu vou trazer aqui, ó, mais uma coisinha, ó. Homens que obedeceram a Deus, mesmo quando parecia absurdo aos olhos humanos aquilo que Deus tinha dito. Nem sempre a gente vai entender aquilo que Deus nos pede. Ele não vai ficar nos explicando o porquê que Ele quer aquilo, porquê que Ele quer que você faça tal coisa, ou porquê que Ele quer que você deixe tal coisa, ou porquê que Ele quer que você renuncie tal coisa. Ele simplesmente vai te pedir e pronto. E resta você obedecer. Né? Olha só, Noé, quando Deus pede para Noé construir a arca, aos olhos de todos ali aquilo parecia um absurdo, mas Noé vai lá e obedece a ele, passa anos construindo aquela arca. Então o que acontece? Noé desfruta da bênção, da proteção sobre ele, sobre a família dele, né? O Senhor os guarda dentro daquela arca, e assim eles dão continuidade não só à vida deles, mas a geração, né? Ó, Abraão, quando Deus pede Isaac para ele, e ele não hesita. Deus não explicou para ele o porquê que queria. Deus só pede para ele e ele obedece. E ele não fica... nenhum deles fica debatendo com o Senhor. Vai ter muito mais, né? Muito mais citações na Bíblia, mas nenhum deles fica ali hesitando com Deus, discutindo, debatendo com o Senhor o porquê daquilo, querendo confirmações daquilo. Não, eles decidem obedecer e pronto. Eles não colocam empecilhos. Quando o Senhor fizer tal coisa na minha vida, eu vou e faço. Abraão, por exemplo, Senhor, se o Senhor me der mais um filho, eu vou lá e sacrifico esse. Então, não. Tem gente que é assim, que Deus pede algo e a pessoa quer ficar negociando com Deus. E não existe isso. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Vou ler só mais uma passagem, então. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim, ó: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Olha só, a obediência para o Senhor é melhor do que sacrifícios, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. Glória a Deus, aleluia. Ó, o Senhor tem mais prazer em quando a gente obedece a Ele do que quando a gente fica se sacrificando. Deixa eu dar um exemplo. Não que isso não seja bom, é maravilhoso, mas um exemplo assim. Você consegue ficar 5 horas de joelho orando, mas você não obedece aquilo que Deus te pede, para Ele não é agradável. Ele prefere que você ore ali a tua meia horinha com toda a sinceridade do teu coração, com todo o teu esforço, mas que você obedeça a Ele todo o coração, do que você passe horas ali orando e não pratique. Não pratique aquilo que está escrito, não pratique aquilo que Ele te revelou através de sonhos, através da própria voz dEle, através de pessoas de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Eu trago essa palavra por isso, para que a gente venha refletir. Hoje em dia as pessoas estão assim de um jeito que parece absurdo de eu chegar e pedir algo. Parece que algo assim é absurdo demais para que a pessoa obedeça, para que a pessoa pratique aquilo que Deus está pedindo, e não é. Tudo que Ele nos pede é possível de se fazer, né? Como eu já disse aqui, nós somos capazes, basta a gente se submeter. Claro que tem coisas que às vezes na hora vai
entristecer, às vezes vai ter coisa que a gente vai fazer e pessoas vão se levantar contra nós, não vão concordar, vão se afastar. Tem coisas que a gente vai fazer e vai trazer algumas retaliações, alguns ataques para nossa vida, vai. Mas depois sempre vai ter uma recompensa. Não que o nosso coração deva estar nisso, mas sempre vai ter, porque Deus, ele é assim, né? Ele sempre tem algo preparado pra gente quando a gente decide obedecê-lo. Amém? Tem um louvor que ele vai falar sobre a passagem de Deuteronômio 28, que vai falar sobre isso, né? Sobre as bênçãos que recaem sobre quem obedece a voz de Deus. Olha só, não sei se vocês já escutaram, mas é bem legal, bem bonito. Leia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. E onde eu colocar a ponta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito sei. Quando eu profetizar, eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia, glórias a Deus, Senhor que é. Quando eu obedecer a sua voz, aleluia. Só mais um ponto aqui para relevar. Eu dei o exemplo de quando Deus dá a instrução assim, de algo para a pessoa trabalhar, né, de algo para a pessoa fazer e a pessoa coloca empecilhos, mas existem várias situações. Uma que hoje em dia está muito comum é a questão de filhos. Às vezes tem pessoas que Deus já prometeu que vai ter tal número de filhos e a pessoa tem o primeiro ali e fica, eu não quero mais. Esse aqui já me dá muito trabalho. Ou às vezes a pessoa já tem, né, 2 ou 3 e Deus usa alguém para falar, eu vejo Deus te dando um presente, eu vejo Deus te dando uma criança, eu vejo você grávida. Ou às vezes Deus fala, tá chegando o tempo de você ter outro filho e a pessoa resiste, não, eu não quero. Né, por causa de vários motivos, por causa das crises, né, financeiras que existem hoje em dia, por causa das doenças, por causa do mundo que está cada vez piorando, por causa do julgamento das pessoas, que as pessoas não falavam, pensar, porque não temos condições, isso e aquilo. Só que os filhos, eles não são para nós, eles não são para mim e para você. Claro, Deus deu eles pra gente, né? Emprestou para que a gente desfrute deles, para que a gente os ame, os cuide. Mas o principal motivo de Deus dar um filho para alguém é o propósito que Deus tem na vida daquela criança, é o propósito que Deus vai ter na vida daquela pessoa. Ou seja, quando você recusa, quando Deus está falando dessa questão, quando a pessoa recusa, a pessoa não está recusando somente ali uma gravidez, uma nova gestação, a pessoa está recusando todo o propósito de Deus. A pessoa está sendo um impedimento para que uma vontade de Deus se cumpra na terra. Porque cada um de nós nasceu com um propósito. Cada um de nós estamos vivendo para que Deus realize as vontades dele na terra, para que Deus alcance
né, as almas que Ele quer alcançar, para que Deus faça tudo o que Ele quiser, né? Nós somos instrumentos, nós somos meios que Deus tem de cumprir a vontade dele aqui na Terra. Então, quando a gente se opõe a isso, né, essa questão que eu tô falando de filhos, quando a gente se opõe ao nascimento de uma criança, se recusa a ser um meio para isso, a gente está sendo um impedimento para que toda uma vontade de Deus se cumpra. E isso trava muita coisa na vida da pessoa e além de não só trava, mas como traz também consequências, né? Muitas vezes maldições, né? E etc. Tudo aquilo que Deus estava livrando a pessoa, no momento que a pessoa decide não obedecer, ela fica à mercê, né? Amém? Falei isso porque Deus me impulsionou para falar. Talvez esteja servindo para alguém aí que está ouvindo, tá? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Às vezes o vídeo sai, tipo assim, igual aquela hora que me deu vontade ali de espirrar, né? Peço perdão aos irmãos. E eu pausei o vídeo e vou postar o vídeo mesmo assim, por quê? Porque às vezes eu já tentei gravar o vídeo 4 ou 5 vezes e daí eu vejo que se eu desligar aquele vídeo e tentar gravar de novo, talvez não vai dar certo, talvez a criança vai acordar, vai acontecer alguma coisa, alguém vai chegar aqui. Então às vezes eu posto desse jeito mesmo, mas não é assim, tipo, um relaxo, uma coisa, não. Eu posto desse jeito porque eu não posso perder a oportunidade. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.